Rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Thales, esse é o canal Urubu Insano e hoje eu vou estar aqui analisando alguns lances polêmicos do clássico de ontem, do maior clássico do Brasil hoje, que é Palmeiras e Flamengo. Vou falar sobre o lance em cima do Varela, o lance de pênalti, o lance de pênalti também em cima do Arrascaeta, o possível pênalti em cima do Vitor Roque e também o lance do Gustavo Gomes no Luiz Araújo. Então, bora pro vídeo, depois da vinheta. Então, galera, vou começar pelo desempenho das duas equipes. O primeiro tempo, para mim, foi um tempo em que as duas equipes estavam muito tímidas. As duas equipes ficou num jogo muito de meio de campo. Nem o Flamengo conseguia avançar tanto e nem o Palmeiras. O Palmeiras ainda chegou mais. No primeiro tempo ainda teve algumas chances ali, estava atacando um pouco mais, só que não estava conseguindo finalizar, que já é um problema que eu já estava apontando há uns jogos atrás sobre a equipe do Palmeiras, e na equipe do Flamengo acontece o mesmo. E o Flamengo não estava conseguindo passar do meio de campo no primeiro tempo, estava errando muito passe, a defesa do Palmeiras também estava bem encaixada. Então estava com muita dificuldade em dar prosseguimento na jogada. O Flamengo não conseguia atacar com eficiência para fazer a finalização, não conseguia passar no meio de campo propriamente dizendo. Aos 10 minutos do primeiro tempo, aconteceu aquele lance em cima do Varela. Acho que é um lance que foi muito difícil para estar analisando, porque não tem uma imagem clara que a gente pode dizer assim, foi ou não foi. Acho que a câmera estava de lado, a Globo não tinha câmera suficiente ali no ponto certo, alinhada, né, para a gente estar vendo aquele lance. Assim, o que me causou estranheza foi o juiz marcar aquele pênalti com tanta convicção. Se a gente que estava assistindo pela televisão e os próprios narradores ali, o próprio VAR, todo mundo ficou com dificuldade em analisar, mas o que eu posso dizer é que após assistir bastante as imagens, ao meu entender, eu achei que na hora que o Varela pula, o braço dele já está fora da área. Se você pegar a perspectiva da cabeça dele e o corpo, você vai ver que está alinhado com a linha da área e o braço dele para fora. Só que é aquele negócio, também não vou falar que não poderia ser marcado, não é nenhum absurdo ter marcado aquele pênalti, já que estava muito ruim, não tinha uma câmera 100% alinhada para a gente falar, não foi ou não foi. Então assim, enfim, acho que tanto daria para marcar quanto não marcar, apesar de eu achar que não estava. Por isso, eu usei a cabeça dele como parâmetro e o corpo ali. Na hora que ele pula e ele está caindo no chão, ele está fora da área. A gente teve o pênalti nesse lance e o Rossi, ele faz uma grande defesa. É um goleiro que para mim é um dos melhores do Brasil hoje. Joga muito com o pé, catador de pênalti, muito inteligente. O Piquerez para mim não bateu bem, bateu muito fraco no canto e facilitou o trabalho do Rossi. O jogo deu prosseguimento. Aos 21 mais ou menos do segundo tempo, teve o lance em cima do Arrascaeta. Ao meu ver, foi pênalti. Por quê? Na hora que o Arrascaeta está correndo em projeção à área com a bola, o zagueiro do Palmeiras, ele simplesmente não vai na bola. A bola passa, o Arrascaeta finta ele, a bola passa e ele só vai no corpo do Arrascaeta. Ele bota a mão no Arrascaeta, na cintura do Arrascaeta, e ele só não segura com toda a firmeza porque ele achou que ele, atrapalhando daquele jeito, segurando um pouco mais fraco e soltando, não seria marcada a penalidade. Porém, o futebol não é assim. O fato dele não ter ido na bola, para mim, já é um ponto para marcar o pênalti. A jogada seria muito boa para o Flamengo e o Arrascaeta ele não consegue progredir por causa disso. O jogador do Palmeiras, a nenhum momento, vocês podem repetirem o lance, ele vai na bola. Ele só vai no corpo do Arrascaeta.
Isso, para mim, é pênalti. Também temos o lance lá no Vitor Roque, em que o Alexandre está marcando ele e o Alexandre bota a mão nele, dá uma empurradinha de leve e o Vitor Roque não encosta na bola e os palmeirenses também estão reclamando muito. Eu hoje, até para vocês verem, eu nem botei a camisa do Flamengo porque eu quero fazer uma análise mais crítica. Ao meu ver, esse lance também não foi para pênalti. Vou explicar por quê. Porque na hora que o Alexandre ele bota a mão no Vitor Roque, o Vitor Roque ele já tem uma projeção para frente. E ele se joga. Assim, ele sente a mão no ombro e ele se projeta para frente. E o que acontece? Eu não acho que teve a intensidade suficiente. E esses lances não estão sendo marcados há muitos anos, tanto no futebol mundial quanto no próprio brasileiro. E além disso, Vitor Roque ele já está ficando marcado todo jogo por se jogar, por tentar cavar um pênalti. E a gente tinha um jogador que era assim também, que era o Gabigol. O Gabigol, vários lances, ele não dava prosseguimento porque ele tentava cavar o pênalti. E ao meu entender isso é ridículo. O juiz não marcava e não era pênalti, realmente. Encostou no cara, o cara se jogar, não é pênalti. Além disso tudo, galera, teve o lance ainda do Gustavo Gomes, que o Gustavo Gomes já tinha um cartão amarelo e entrada forte no tornozelo, que seria para outro amarelo, ou seja, vermelho. Então foi uma arbitragem bem confusa e, ao meu ver, no final de tudo, se a gente for colocar todos esses erros, o Flamengo sairia ainda com a vitória, já que, vamos colocar que tivesse marcado o pênalti no Vitor Roque. Seria 2-1 Flamengo, porque o jogo nós sairíamos com a vitória de qualquer forma. Então é isso, galera. Agradeço por ter assistido até aqui. Eu tentei fazer uma análise mais crítica e menos clubista possível. E é isso. Muito obrigado. Peço que vocês deixem um like, curtam e também se inscrevam no canal que vai estar ajudando muito. Muito obrigado. Valeu!